Bruna? Opa, opa, peraí. Estou me familiarizando aqui ainda com essa tecnologia. Claro, com certeza. Vamos lá. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa noite, obrigada por mais esse encontro, Senhor Deus, por essa palavra do Senhor, já ministrando aos nossos corações desde cedo. Deus, colocamos mesmo diante do Senhor mais esse encontro, mais esse estudo da tua palavra. Obrigada pela vida do Kate, da Amanda, Senhor Deus, que vem realmente conduzindo, ó Deus, esse estudo, trazendo para nós, ó Pai, o compartilhar da palavra do Senhor. Que o Senhor esteja conosco, que o teu Espírito Santo seja muito bem-vindo em nós, aqui no nosso meio, que o Senhor continue ministrando a palavra que o Senhor deseja para os nossos corações, Pai. E assim como em outras semanas, Deus, aquela palavra fica, permanece durante a semana conosco, que possa acontecer também hoje dessa forma. Obrigada pelos irmãos que estão aqui e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Fica mesmo, né? Obrigado pela oração, mas fica mesmo, né? Eu tenho percebido quanto eu tenho citado Romanos nas minhas pregações, naturalmente. Eu acabo citando e vai citando e vai citando, porque é um texto muito rico mesmo. Amém. Mas então, como eu estava falando, o livro de Romanos, aqui no capítulo 12, ele faz uma quebra, ele faz uma mudança no modo como o livro vai, como o que está sendo tratado. Até o capítulo 12, até o capítulo 11, né? A gente vê aquela crescente da lógica de Paulo em apresentar para a gente a teologia da salvação. A soterologia, para quem não conhece esse termo, é o estudo da salvação, né? Então, aqui até o capítulo 11, a gente vê essa teoria muito bem estruturada de Paulo, e a partir do capítulo 12, nós vamos ver mais a prática disso. Ou seja, o que isso vai fazer diferença no meu agir, no meu modo de agir, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu deveria fazer, né? O que é essa teoria em prática? Qual é a prática de tudo isso que nós vimos até aqui? O que muda na minha vida eu ser justificado? O que muda na minha vida eu ter sido morto com Cristo na cruz e eu ressuscitar, eu ser ressuscitado com Ele para uma nova vida? O que muda eu viver essa nova vida? O que muda o Espírito Santo no meu coração? E esse é o texto que nós vamos ver agora na prática algumas coisas, tá? Então, aqui eu coloquei o esboço do Bruce. Vocês podem perceber, pode voltar uma tela, amor, que o esboço anterior, ele, apesar de estar faltando aí o 9, 10, 11, né? Mas ele é muito mais teórico, né? O pecado e a retribuição, o meio de alcançar a justiça, o meio para alcançar a santidade, ele é bem teórico. E aí, quando a gente vai para o próximo, ele já é tópicos. O sacrifício, a vida comum do cristão, a lei de Cristo, Cristo e o governo. Eu quis colocar todos justamente para vocês perceberem isso. O amor e o dever, a vida cristã. Então, assim, são tópicos mesmo que Paulo vai estar falando sobre a prática mesmo do evangelho, tá? Então, aqui para frente a gente vai ver com esse enfoque, tá? Então, mudou um pouco o enfoque do como Paulo vai apresentar o texto para a gente, tá bom? Eu vou ler aqui o texto bem rapidinho com vocês, para a gente poder ir comentando ele, tá? Eu vou ler na minha versão, você acompanha na sua. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo,
Não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depende de vocês, vivem em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o meu inimigo tiver fome, deles de comer. Se tiver sede, deles de beber. Porque fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Muito bem. Então, aí a gente vê uma lista de muitas coisas para a gente fazer. Vamos continuar a ideia. Nos primeiros 2 versículos, tá? São 2 versículos muito, 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 muito importantes para esse link agora entre a teoria e a prática. Na verdade, são esses versículos que fazem esse link da teoria com a prática. E esse link começa com essa palavra portanto. E essa palavra portanto, ela dá justamente essa ideia do já que tudo aquilo que eu disse aconteceu, o que Paulo tinha dito? Já que somos pecadores, já que Cristo veio, já que Cristo morreu naquela cruz por você, você participa com ele da morte, você ressuscita com ele, você vive uma vida agora abençoada pelo Espírito Santo. Já que tudo isso aconteceu, o que nós vamos fazer? Portanto, né, depois de tudo isso, o que ele fala? Para a gente lembrar das misericórdias de Deus. Então, portanto, irmãos, é pelas misericórdias de Deus que eu peço a vocês. Lembrando-se das misericórdias de Deus, é que a gente precisa fazer agora todas essas coisas que vão ser colocadas. E aqui eu acho muito impressionante, eu já tinha visto isso, mas lembrei isso, que a palavra graça em grego é a palavra caris, né, de carisma, né, caris. Só que essa mesma palavra caris também significa gratidão. E gratidão é um ato de responder à graça de Deus. Então, caris tem a ver com essa graça que eu recebi e essa gratidão que eu respondo diante dessa graça que eu recebi. Isso é muito claro na teoria de Paulo, né? Nós recebemos, essa recepção foi de graça, não precisamos fazer nada para merecer isso, mas agora eu respondo em consequência disso que eu recebi. O que eu vou fazer é uma gratidão às misericórdias de Deus. E aí o texto, né, vou puxar para minha pregação de hoje de manhã, né? Lembrar sempre das misericórdias de Deus, né? Da cruz de Cristo, né? É pelas misericórdias de Deus que a gente tem força para agir. É pela graça de Deus na minha vida que eu consigo fazer o quê? Oferecer o meu corpo como sacrifício vivo. Lembrando da cruz, a oferta do meu corpo como sacrifício vivo se torna possível, né? Sem isso, a gente não tem força para oferecer o nosso corpo. E essa oferta, pessoal, esse oferecer, ele é uma palavra do Antigo Testamento, né? Que é a mesma coisa de oferecer aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento. E é algo deliberado, é algo... Aí tem essa ideia de oferecer o seu corpo como sacrifício voluntário, sacrifício... Eu estou me dando voluntariamente como sacrifício. É ofertar mesmo, tá? E aí, é ofertar o quê? Não é ofertar a nossa adoração ou o nosso misticismo.
não tem a ver com uma oferta, uma coisa que é fora daquilo que é prático. Paulo está falando que eu tenho que ofertar o meu corpo, ou seja, as minhas ações, os meus atos, aquilo que é concreto, aquilo que é real, aquilo que eu toco, é isso eu oferto para Deus. E corpo aqui, a gente às vezes pensa no corpo como a carne, como pecado, como algo ruim, algo pecador. E aqui é o que Deus pede para a gente, né? É ofertar o nosso corpo a Deus, as nossas ações, a nossa força, o nosso pensar, o nosso agir, não é só aquilo que é espiritual, mas aquilo que é físico, tá? E aí esse corpo apresentado, ele é como sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável. Eu coloquei aqui o texto de Levítico 1, 3 e 9, porque lá em Levítico ele vai falar, eu vou abrir aqui só para vocês verem. Levítico ele vai falar sobre como deve ser o sacrifício a Deus, tá? É bem simples o texto, né? A gente já conhece, ele diz assim, Levítico 1, 3, se a oferta for o holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro para que o homem seja aceito diante do Senhor. E Levítico 1, 9 diz assim, porém as entranhas e pernas o sacerdote lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Por que eu quis trazer esses dois textos? Porque esse sacrifício que a gente oferece agora, voluntário, olhando para a cruz de Cristo, tem a mesma ideia desse sacrifício lá do Antigo Testamento. Ele precisa ser um sacrifício sem mácula, um sacrifício aqui vivo, santo e agradável. Ou seja, um sacrifício feito de acordo com o que Deus pede de nós. Um sacrifício voluntário, sim, mas um sacrifício racional, né? É um sacrifício tem ordem, não é qualquer coisa, é um sacrifício racional. Eu podia falar muito sobre essa questão do racional. Muitas versões trazem palavras cada vez mais exorbitantes para esse culto racional aqui. Em grego, essa palavra é lógicos. Lógicos é a palavra pensante, né? A palavra racional. A palavra tem a ver com essa ideia do que é humano, tá? Por quê? Porque em grego, esse logos, que é o mesmo logos que a gente vê lá em João capítulo 1, né? É o mesmo logos, é a mesma raiz da palavra logos. Tem essa filosofia grega, pensava nesse logos como algo extraordinário, como algo divino, tá? E esse culto lógicos tem a ver com esse culto racional, um culto intelectual, um culto filosófico, um culto em que eu sei o que eu estou fazendo. Eu não entro em transe, eu não cheiro uma ervinha lá e fico malucão e chego para Deus e falo, Deus, agora eu vou me ofertar para o Senhor. Não é isso. É um culto lógico, tá? Existe um pensador antigo que ele diz assim, se eu fosse um rouxinol, eu cantaria como um rouxinol. Como eu sou logos, né? Eu ofereço um culto lógicos, né? Então, esse culto lógicos, né? Esse pensador antigo, ele falava que é consequência do nosso ser logos, né? Ser racionais, eu ofereço a Deus um culto racional, tá? E aí o texto continua. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Padrões deste mundo quando ele coloca, ele faz o contraponto entre não vivam conforme os padrões, mas deixem Deus transformar pela renovação da mente. Tem duas palavras aí contrastantes, tá? Viver conforme os padrões é a palavra sistema, né? Não se encaixe no sistema desse mundo. Tem essa ideia de estar debaixo do sisteminha em que o mundo cria, mas deixe Deus transformar.
E essa palavra transformar é a palavra metamorfo, que significa mudar completamente. É a palavra mudar de direção, mudar de sentido, tá? Então, a ideia aí é não deixe que o mundo te molde, que coloque você debaixo do esqueminha que o mundo criou, mas deixe Deus mudar a sua mente, mudar completamente. Eu coloquei uma citação do Stott aí, a Amanda vai clicar para a gente poder ver, diz assim, parece que nós, seres humanos, somos imitadores por natureza, né? Nós temos essa tendência de imitar e necessitamos de modelos para copiar. E, no final das contas, só existe dois. O modelo deste mundo, que um dia vai passar, e o modelo da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, eu gostei dessa ideia, de quando o Stott coloca que a gente imita alguma coisa, é natural nossa imitar, né? Quando criança, nós imitamos os nossos pais, né? A menininha lá veste o sapato da mãe, usa a maquiagem da mãe, o menino bota lá a roupa do pai, fala que vai trabalhar. Nós imitamos, né? Nós temos essa tendência de imitar. A gente pega uma referência, alguém que a gente gosta, alguém que a gente admira, que a gente quer imitar aquela ação, a gente quer imitar o ato da pessoa, mas o que Deus está falando aqui para a gente não pode deixar, a gente não pode imitar o que o mundo faz, mas a gente tem que deixar Deus metamorfar, mudar completamente a nossa mente. E aí, quando a gente é transformado, quando a gente é mudado, né, a gente passa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu coloquei outra frase do Stott aqui. Somente uma mente renovada pode experimentar e comprovar, ou seja, discernir, analisar e optar por obedecer à vontade de Deus. Quando Deus renova, a ideia do texto é que quando a gente tem essa mente renovada, quando a gente tem essa mente agora que é transformada, a gente consegue ver e experimentar, ou seja, discernir mesmo, observar e aí então entender e obedecer qual é a vontade de Deus. Eu consigo ver, por exemplo, numa oferta, vou dar um exemplo bem banal. Alguém me oferece um emprego, alguém me oferece alguma opção. Keide, você pode comprar isso, fato. Aí quando tenho a mente transformada, eu observo e falo, será, Deus, que é para eu aceitar esse emprego ou não? Isso é da vontade de Deus ou não? Deus vai mostrando a sua vontade quando a gente tem essa mente, conforme a gente vai tendo essa mente renovada. E aí a gente passa a experimentar, a gente passa a entender qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá? Nossa, quanta coisa, né? É um texto bem 2 versículos, mas que tem um monte de coisa. Mas continuando. Gente, se alguém quiser me interromper, quiser comentar alguma coisa, já pode ir comentando, tá? Tranquilo, não tem problema, tá bom? Enquanto ninguém me interrompe, eu vou continuando. Então, aqui agora ele passa a apresentar um texto na sequência falando sobre dons, sobre esses dons que nós tanto conhecemos, né? E Paulo vem apresentar aqui. E ele fala que quando a gente tem, segue o texto, quando a gente tem essa mente transformada, tá? O que Paulo vem falar? Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Então, quando a gente tem essa mente agora renovada, a gente experimenta essa boa, perfeita, agradável vontade de Deus, aí passa a ter algumas coisas para a gente considerar. Paulo vem falar assim, ó, gente, ó, eu agora, Paulo, de acordo com aquilo que eu sou, quem Paulo é, qual graça que foi dada para ele. Paulo é apóstolo, né? Tem essa autoridade apostólica. Ele está dizendo, não se achem demais, não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, não se achem demais, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Opa, medida da fé
aqui fica uma dúvida no ar. Melhor do que eu explicar essa dúvida, eu coloquei o Saião para explicar para vocês, tá? Vamos ouvir aqui uma mensagem bem curtinha do Saião sobre essas medidas da fé. Vê se todo mundo vai conseguir ouvir aí, pessoal. Conseguiu explicar, amor? Aí. Agora, aqui no versículo 3 de Romanos 12, diz, pense com moderação segundo a medida de fé. Então, ninguém deve saber mais do que convém? Existe uma cota para minha fé? Olha, Alberto, aqui a questão da tradução bíblica ajuda muito. A NVI deixa isso bem claro. A tradução mais antiga realmente diz isso. Ninguém deve saber mais do que convém. Quer dizer, a pessoa só deve fazer até a quarta série primária e sair da escola. Como é que alguém pensa com moderação? Como é que é isso? Então veja bem que a tradução aqui faz sentido. O texto diz, literalmente, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja, para a pessoa servir a Deus com o seu dom, ele deve enxergar a realidade a respeito dele mesmo. Se alguém tem um conceito muito elevado de si mesmo, ele vai se colocar numa posição de fazer aquilo que ele não tem condições de fazer. É a mesma coisa do adolescente aí de 18 anos que está aprendendo a dirigir o Fiat e quer pegar uma jamanta, né? Quer pegar um caminhão e sair correndo aí pela avenida principal. Isso não vai funcionar. Então, ao contrário, a pessoa tenha um conceito equilibrado. Então, não é saber no sentido absoluto, nem pensar com moderação, mas ter o conceito correto de si mesmo, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Entendendo essa sua explicação, quando eu vou para o versículo 6, eu encontro segundo a proporção da fé. Novamente, eu estou nesse conceito da proporção da fé. Eu tenho que falar conforme aquilo que eu já cresci na fé e não sair desses meus limites? Essa pergunta ela é importante. O próprio versículo 3 fala que o conceito é de acordo com a medida da fé e um conceito semelhante aparece no 6, dizendo se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E aqui os estudiosos estão na dúvida sobre o que é a medida da fé ou a proporção da fé. Podem ser duas coisas. Como é uma profecia, que a pessoa, para falar em nome de Deus, deveria ter a coragem que vem da fé, porque eu estou aqui anunciando em nome de Deus, quer seja uma profecia direta de Deus ou uma palavra em nome de Deus, ele precisa de fato crer com uma fé que vem do Espírito, que aquela palavra vem de Deus. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é a ideia de que seja na medida ou na proporção da fé. A NVI tem uma nota importante que diz ou de acordo com a fé, cujo significado é que seja de acordo com o que a fé ensina. Ou seja, se você for profetizar ou falar em nome de Deus, não fale bobagem. Fale de acordo com o que Deus está realmente dizendo na sua palavra. Fale ortodoxamente, fale corretamente. Esse é o sentido. E foi bom até você falar, porque aqui tem a ver com os dons, né? Cada dom tem uma exigência. Então, quem profetiza deve profetizar de acordo com o que a fé ensina. A sã doutrina, né? A sã doutrina, esse é um termo importante que vem lá das epístolas pastorais. E assim os outros dons também têm exigências específicas que são, vamos dizer assim, o ponto-chave para que aquele dom possa atingir aquilo que Deus deseja. Beleza. Acho que o Sayão explicou bem aí, né, essa ideia do cada um pense conforme a medida da sua fé, né, nessa ideia de que cada um pense de si mesmo de acordo com aquilo que Deus, né, tem mostrado, e aí também essa ideia da proporção da fé, já coloquei aí também para explicar, que essa ideia de acordo com a fé, de acordo com aquilo que a fé, a sã doutrina tem nos ensinado, né? Continuando aí a ideia, a gente vai ver o versículo 4, e aí que eu só queria colocar um adendo aqui, esse texto, pessoal, é muito parecido com o texto lá de Coríntios, tá? Se a gente for analisar o texto de Coríntios, Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, lá ele vai falar muito mais, aqui ele vai ser bem sucinto, mas é muito parecido
a organização do texto, até porque, depois de falar dos dons, ele vai falar do amor, da mesma forma como ele fez lá em Coríntios. Ele falou dos dons, depois ele fala do amor. Ele usa o exemplo do corpo, da mesma forma como ele usa lá em Coríntios. Ele fala, segundo o corpo, porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. É a mesma ideia que está lá em Coríntios, tá? A gente vai para ver lá, ele usa essa mesma comparação de corpo, e a gente conhece muito bem essa comparação de corpo de Cristo, né? E aqui eu queria ressaltar essa ideia do membros uns dos outros. Membros uns dos outros é muito claro na Bíblia e em todas as passagens que vão falar sobre os dons, que é em Coríntios, 1 Coríntios 12, Romanos capítulo 12, lá também em 1 Pedro, se não me engano, capítulo 5, também vai ter uma listinha de dons, que os dons são para uso em benefício da igreja ou do corpo de Cristo. Os dons não são para que ninguém use em favor de si próprio, não é dom para que você se ache alguma coisa, porque o próprio texto está falando, cuidado, né? Não pense de si mesmo além do que convém. Não use o seu dom para você se sentir superior. Muito pelo contrário, use para edificação do corpo de Cristo. Em Efésios 4 também tem uma citação lá dos dons que fala exatamente isso. Os dons, cada um de acordo, para edificação do corpo de Cristo. E aqui os dons são o quê? Dados por Deus, né? Assim como o corpo temos um só membro, mas nem todos têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos membros de um só corpo. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, quem que dá o dom? Sempre é Deus, tá? Então, essa ideia também de que o dom é dado, é liberado por Deus, e cada pessoa recebe um dom diferente, é muito claro em todos os textos da Bíblia, tá? E aqui eu coloquei essa tabelinha de todos os dons que ele cita. Ele cita o dom de profecia, o dom de ministério, o dom de ensino. Vamos lembrar de novo. Ele cita um dom e ele já cita na sequência um cuidado com esse dom. Faça de um jeito, né? Então, se é profecia, faça de acordo com a sã doutrina, de acordo com a fé, segue a fé. Se é ministério, dedique-se ao ministério, né? Se é o ensino, dedique-se ao ensino. Se é exortação, faça com dedicação. Se contribui com generosidade, o que preside com zelo, o que exerce misericórdia com alegria. Então, nós temos vários dons aí, né? A profecia, o ministério, o ensino, a exortação, a contribuição, a presidência e o dom de misericórdia. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada tipo de dom, até porque a Bíblia não é muito específica com relação a diferenças de dons, sim, em minúcias, tá? O que eu acho importante nessas listas de dons, eu acho que é que elas mostram que cada um na igreja tem uma função diferente. E aí nós, como igreja, nós temos todos esses dons acontecendo dentro da nossa comunidade, dentro das pessoas que estão ao nosso redor, e a gente vai abençoando as pessoas com aquilo que Deus nos deu e recebendo bênção das pessoas com aquilo que Deus deu para elas, né? Então, nós, mutuamente, vamos crescendo juntos, de acordo com os dons que Deus derrama sobre nós, tá? Continuando o texto, ele vai falar sobre o amor, da mesma forma como eu falei lá em Coríntios, capítulo 13, né? A sequência do 1 Coríntios 12, que é os dons, 1 Coríntios 13, que é o amor, aqui também ele continua. A nossa relação com os outros, que é essa relação de fazer, de agir, de usar os dons, né? Nós usamos os dons não para nós mesmos, mas uns com os outros. Nós temos que nos pautar por essas regras, né? Mas não são regras, eu vou chamar de ética cristã, tá? Que são alguns padrões de algumas coisas que nós deveríamos considerar quando nós nos relacionamos uns com os outros. Eu não falei muito sobre cada um deles, mas eu quis falar sobre a palavra, a origem da palavra, porque eu acho que isso já revela muito sobre o que o autor quis dizer. O amor seja sem hipocrisia. Esse amor aqui, por mais que a gente ache que ágape
tem a ver só com o amor de Deus, tá? Ágape não é só o amor de Deus. A Bíblia nos manda amar de forma ágape também, tá? E nós devemos amar os nossos irmãos de forma ágape também, tá? E aí é sem hipocrisia. A palavra grega aqui é anipócritos. Anipócritos, literalmente sem hipocrisia, vem da palavra hipócritos, né? Que é literalmente hipocrisia. Mas também tem uma outra tradução. Hipócrito é aquele que faz um drama, ou seja, é um ator. O ator é um hipócrita. Então, o amor seja sem fingimento, sem qualquer tipo de ação que não seja sincera. Que o amor seja de verdade, sincero. E aqui, como contraponto do amor, ele fala: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal. Percebe o contraponto aqui nesse versículo? Odeiem, tá? E aqui o Stott fala que aqui é a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento. Apotigel, né? Vem da palavra apostigel, desculpa. É essa palavra apóstata, né? Aquela palavra amaldiçoado, odiado, né? O apóstata é aquele que é amaldiçoado, é odiado. E o apostigel é essa palavra, tem a ver com essa ideia de amaldiçoem, se livrem, lancem fora aquilo que é mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros, né? Temos entre nós um amor fraternal. A palavra que é Filadélfia. Filadélfia é essa palavra é o amor entre irmãos, tá? A ideia aqui é um amor de família mesmo, um amor como se fosse um amor entre família, tá? Amem-se uns aos outros como um amor de família, como se fosse uma só família, tá? Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. O amor, ele dá preferência ao outro, né? Ele considera o outro acima de nós mesmos, né? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Opa, que interessante. Quanto ao cuidado, não, que nós sejamos entusiasmados. Essa é a palavra. O contrário dessa palavra preguiçoso é a palavra entusiasmado. Sejamos que o amor faça esse ato da gente ser fervoroso no espírito. E essa palavra fervoroso não quer dizer que a gente vai pegar fogo. Essa palavra fervoroso é literalmente ferver com. E ferver é essa ideia de se agitar, de borbulhar, né? De fazer mesmo, de agir, de ter atitude, né? Que isso não nos deixe parados, né? Que a gente não fique preguiçoso no canto para cá, mas que a gente seja fervoroso, que a gente não fique ativo, né, no espírito, servindo ao Senhor, servindo o Senhor. E aqui o versículo 12, ele dá 3 pontos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Lembre-se, aqui a palavra-chave dessas três recomendações é a esperança, né? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Tem a ver, os 3 têm a ver com essa questão de esperar, de ser paciente, né? De ter calma. Por quê? Porque nós esperamos ansiosamente a volta de Cristo, né? E o que nós temos que fazer nesse meio tempo? Continuar esperando alegremente e ter paciência e continuar em oração, porque Cristo vai voltar, né? Enquanto nós esperamos a volta de Cristo, vamos agindo dessa forma. Qual forma? Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Então, esse ajudem a suprir, ajudem, é a palavra koinoneu, né? Que vem a palavra koinonia, né? Comunhão. Lembra lá na igreja de Atos que eles tinham koinonia, né? Eles não tinham necessidades porque um compartilhava com os outros, né? Então essa palavra ajudem uns aos outros, né? Cuidem uns dos outros, né? Tenham comunhão entre vocês, não brigas, não discórdias, não divisões, não facções, mas comunhão, né?
pratiquem a hospitalidade. Aqui é a palavra filoxenia. Filoxenia é amor a pessoas estranhas, amor ao de fora, né? Como um amigo, como aquele que está próximo, né? Então, pratiquem a hospitalidade. Amem aquele que vem de fora. Se interesse por aquele que vem de fora. Cuide do que é estranho. Por quê? Porque esse estranho pode se tornar parte da sua família, né? Pode vir morar, ficar com você e participar da nossa família, da nossa comunidade. Então, aqui, a hospitalidade, pessoal, muito mais do que receber gente na minha casa, né? A hospitalidade tem a ver com aceitar aqueles que são de fora, aqueles que são de fora da nossa igreja, né? Daqui fora da igreja de Cristo, a gente age com hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem, não amaldiçoem. Não, acho que não coloquei mais nada. Esses textos são muito claros, eu não coloquei nada, porque eles são muito claros. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. Ou seja, ajam com simpatia com as pessoas, né? Não ajam, não respondam mal com mal. O texto vai continuar dizendo isso, lá no versículo 17. Mas vamos agir com simpatia, nos colocar no lugar das pessoas, com empatia, desculpa, nos colocar no lugar das pessoas e ver, né? E cuidar, se alegrar com elas, chorar com elas, né? E aí a gente, como comunidade, a gente participa e a gente tem o mesmo modo de pensar uns com os outros. Como isso é, nossa, tremendo, né? Imagine se a comunidade, se a igreja tivesse todos nós o mesmo modo de pensar uns com os outros. Em vez de sermos orgulhosos, sejamos solidários com os humildes e não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Ninguém é sábio que não possa ser ensinado, né? Ninguém é tão sábio que não possa aprender alguma coisa nova, né? A Bíblia está aí, ela é prova de que cada vez mais nós podemos aprender e crescer uns com os outros. Então, aqui é a nossa relação, de modo geral, com o corpo de Cristo. São muitas coisas que às vezes parecem sem nexo, mas, na verdade, tem a ver com essa forma de amar uns aos outros, né? Nós amamos uns aos outros quando nós demonstramos essas atitudes. Essas atitudes são atitudes de quem ama sem hipocrisia, tá? Eu coloquei uma frase do Stott aí, que eu achei bem legal. Que quadro impressionante do amor cristão esse que Paulo nos dá. O amor é sincero, sensato, afetuoso e respeitador. É, ao mesmo tempo, entusiasmado e paciente, generoso e hospitaleiro, benevolente e compassivo. Tem a marca da harmonia. E aqui eu vou puxar certinho de novo para aquilo que eu preguei hoje de manhã, né? O equilíbrio, a sanidade. Tem a marca da harmonia, assim como da humildade. As igrejas cristãs seriam comunidades muito mais felizes se todos nós amássemos uns aos outros dessa forma. Como nós seríamos comunidades cristãs muito melhores se nossa forma de amar uns aos outros fosse pautada por essas coisas que a gente vê no texto aqui. E aí isso é realmente algo muito importante para a gente poder relembrar e estar praticando, né, essa forma de amor. Lembrando que Cristo nos amou primeiro, né? É uma forma de responder ao amor que ele nos amou primeiro, né? Então, indo para o final aqui do texto, já está acabando. Não paguem a ninguém mal por mal, mas procurem fazer o bem diante de todos. Aqui é a forma como a gente se relaciona com os nossos inimigos, né? Aqueles que não gostam da gente. Ali era como a gente se relaciona uns com os outros, com os irmãos, com aqueles da comunidade. E aqui é a forma como a gente se relaciona com aqueles que não gostam da gente. E todas as frases aqui, pessoal, ele vai dar essa ideia do não façam uma coisa, mas façam outra coisa, tá? Eu grifei aqui para vocês poderem ver. Não o quê? Não paguem a ninguém mal por mal, mas façam como? Procurem fazer o bem diante de todos. E, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz. Então, o que a gente tem que fazer? Pode ir para frente, amor. Procure fazer o bem e vivam em paz com todas as pessoas. É o contrário de não pagar o mal. Não paguem a ninguém mal por mal, tá? Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Mais uma vez, não o quê?
façam justiça com as próprias mãos. Não convém a nós, não convém a nós nos vingarmos de ninguém, né? Deem lugar à ira a Deus. A ira pertence a Deus, ele retribuirá a cada um de acordo com as obras que as pessoas, de acordo com aquilo que as pessoas fizeram. A gente viu isso no texto em Romanos, né? A ira de Deus é muito clara no texto de Romanos. Por quê? Porque a ira de Deus está sobre todos aqueles que pecam, né? Aqueles que fazem as coisas erradas. E o que eles vão herdar? Eles vão herdar o inferno, né? Eles vão herdar, eles não vão herdar o reino de Deus e vão herdar o fogo, vão herdar a angústia, né? A dor, a ira de Deus. E aí ele fala, não devemos agir com vingança, não devemos buscar a vingança, mas devemos dar lugar à ira a Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Ele é justo e ele pagará a cada um de acordo com aquilo que fez, né? E aí continua, façam o contrário, né? O que é não fazer vingança, não agir com justiça com as próprias mãos? Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você não parou para pensar nesse texto? Que é um texto meio estranho? Quando você fala assim, você dá ao seu inimigo que está com fome o de comer, você dá ao seu inimigo que está com sede de beber, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo. Não é sobre a sua cabeça, é sobre a cabeça dele, tá? E aqui é uma citação lá de Levítico, de Provérbios, desculpa. Por que essa ideia aqui é interessante? Eu não sabia disso também, eu fui descobrir agora. Existe no Egito antigo um ritual. Quando a pessoa errava, quando a pessoa agia de alguma coisa errada e queria pedir perdão para outra pessoa, ela colocava na cabeça dela brasa viva, pedrinhas de brasa. Por quê? Porque a dor da queimadura mostrava a dor que ela estava sentindo dentro dela, de remorso, de arrependimento, né? Então, essa ideia do que quando a gente age com o bem, quando a gente responde o mal com o bem, a gente faz com que a pessoa perceba e se sinta envergonhada daquilo que ela faz e ela sinta dores mesmo, dores de vergonha pelo aquilo que aconteceu. Essa é a ideia do texto, eu achei isso bem interessante, tá? Eu queria compartilhar com vocês. E aí ele finaliza com essa conclusão. Pode passar aí, amor. Ele finaliza com essa conclusão. Não se deixem vencer pelo mal. Não deixem o mal ganhar o coração, né? Não deixem o mal crescer dentro de nós, né? A ira, a raiva crescer dentro de nós. Mas vença o mal com o bem. Responda o mal com o bem. Como é difícil a gente conseguir fazer isso, né? Como é difícil, porque a nossa vontade, o nosso ato mais espontâneo, né? Quando a gente recebe uma pancada, é responder com outra. Quando a gente recebe o mal, é agir com o mal. Mas Jesus já nos ensinou, né, que quando a gente recebe o mal, quando a gente recebe um tapa, é para a gente virar a outra face, né? É para a gente responder com o bem e não com o mal. E aqui Paulo conclui o capítulo 12, né? E eu queria colocar um texto aqui que tirei lá do livro também do estudo de Romanos, que diz assim: em todo o nosso pensar e agir, é importante conservar lado a lado as duas contrapartidas, a negativa e a positiva. As duas são boas. É bom nunca revidar, pois, quando retribuímos mal com mal, estamos duplicando, acrescentando ao primeiro um segundo mal, aumentando assim o registro de ocorrências do mal no mundo. Então, quando a gente responde o mal com o mal, o que a gente está fazendo? A gente está contribuindo para que o mal cresça no mundo. Muito melhor ainda é agir de forma positiva, abençoar, fazer o bem, buscar a paz, servir e converter o nosso inimigo, pois quando, ao fazer isso, retribuímos o mal com o bem, estamos reduzindo o registro de ocorrências do mal no mundo e, ao mesmo tempo, aumentando o registro de ocorrências do bem.
Percebe que quando a gente faz isso, a gente está sendo sendo instrumentos da bondade de Deus e está minimizando, ao mesmo tempo, minimizando a maldade no mundo. Retribuir o mal com o mal é deixar-se vencer pelo mal. Retribuir o mal com o bem é prevalecer sobre o mal com o bem. Este é o caminho da cruz. É a obra-prima do amor. Então, eu achei muito bonito esse texto. Quis compartilhar com vocês aí esse final, né? E é um texto muito vivo hoje, né? Retribuir o mal com o bem, né? Quantas coisas a gente recebe às vezes e a gente no ímpeto acaba falando, acaba agindo de forma errada, né? Mas a Bíblia nos ensina de que como nós mudamos agora, né? Nós não somos mais do mundo, nós não somos mais aquelas criaturas pecadoras do texto de Romanos capítulo 3. Nós somos redimidos e justificados e agora a nossa atitude precisa ser diferente. Nós somos transformados, né? E essa transformação nos capacita para agir dessa forma. E é uma forma realmente sobrenatural, porque é uma forma que, como a gente disse hoje de manhã, como eu disse hoje de manhã, é loucura para o mundo, né? Você falar para o mundo, haja com bondade, retribua o mal com o bem. Isso é loucura para o mundo. Mas nós cristãos entendemos e sabemos o valor que isso tem, porque isso é vivo, isso causa na pessoa algo realmente extraordinário, né? Algo sobrenatural. Então, eu queria encerrar por aqui, da minha parte, e abrir para quem quiser comentar alguma coisa. Amém? Está aberto aí para quem quiser falar alguma coisa. Não, ainda não. Alguém? Alguém ficou com alguma dúvida sobre o texto? Alguém queria acrescentar alguma coisa? Fica à vontade. Amém? Vamos, gente. Hoje eu achei que todo mundo ia falar. Raquel, Tintim, vocês estão aí? Hoje vocês não querem comentar alguma coisa? Estamos aqui sim, Amanda. mas não temos comentários. Então tá bom. Amanda, tem algum comentário? Não. Deus abençoe vocês, viu? Vocês são Amém. 10. O Espírito Santo, vocês é incrível. Amém. Desde Glória- hoje eu estou sentindo muita presença de Deus, desde a hora do culto. Amém. Glória a Né? Deus. Então é muito bom ouvir a palavra com vocês. Que bom. Fico feliz. Glória a Deus. A palavra hoje é simples, né? Mas é algo que faz em nós, causa em nós uma vontade e um efeito tremendo de querer agir dessa forma, né? E analisar a si mesmo e pensar, Deus, eu amo, mas eu ainda preciso melhorar algumas coisas, né? Alguns modos de agir. E é isso que é tremendo na palavra, né? Ela sempre produz isso em nós. Ela precisa produzir isso em nós, né? Então essa palavra, apesar de ser simples, ela entra nesses detalhes, né? No amor, nos dons, na nossa forma de relacionar com os irmãos. E vocês concordam com essa ideia? Né? O que vocês pensam dessa ideia do Stott? Né? O que seria da igreja se a gente fizesse isso? Como seria a igreja se a gente fosse assim, gente? Nossa, acho que a gente não teria, né, nada que impedisse. Né? Ok, John, eu fiquei pensando, né, desde cedo também, na sua fala, que todas essas características, né, a gente não consegue por nós, né? Fiquei pensando, gente, como retribuir o mal com o bem, né, na hora que você está passando por isso. Mas não é porque a gente consegue, é pela cruz de Cristo, né? Por Ele, pelo sacrifício dele, é algo mesmo sobrenatural, é na dependência mesmo do Espírito Santo. Então, eu acho que isso que chama mais atenção, né? E uma igreja dessa forma seria uma igreja rendida, né, aos pés de Jesus. Então, uma igreja rendida à cruz. E eu acho que a gente tem que caminhar para isso, né? Não sei se está me ouvindo. Tô, nossa, até arrepiei aqui quando você falou isso. Pior que é É que eu perdi verdade. essa imagem.
Não é, gente, é uma igreja rendida aos pés da cruz. Como eu acho que essa é a imagem que Deus espera da sua igreja, sabe? Uma igreja rendida aos pés da cruz. Imagina a Forte. alegria de Deus ao ver isso, né? A igreja realmente entregue naquela Entregue. cruz, sabe? É tremendo isso, né? E aí a gente só age quando a gente está ali, né? Entregue. Aí a gente Deus começa a agir na nossa vida, né? Enquanto a gente está ali lutando e Exatamente. nada acontece porque é a gente fazendo, né? Mas quando Isso. Deus faz, a coisa acontece. Porque não é humano, né? É uma loucura. Então, assim, porque não é humano. Não dá para a gente mensurar isso. Falar, não, nós vamos seguir isso aqui como regra. Não é, né? É o sobrenatural de Deus, né? É o quanto a gente depende, se rende à cruz, a Ele, e aí as outras coisas vão acontecendo. O que está mais me chamando a atenção em Romanos é exatamente esse processo, né? Da gente entender que não é pela gente, né? Um favor imerecido de Deus, né? A gente não é nada, né? E Deus é tudo, e é por Ele, para Ele. Então, eu acho que isso a gente tem, né, essa clareza, a gente que é cristão, a gente tem essa clareza, mas viver isso, viver nos detalhes, então, em um aborrecimento com alguém, né, nas relações nossas, eu viver exatamente isso, né, da minha rendição a Deus, de entregar aquilo para Ele, mas entregar, não pegar de volta, né, e sentir Uhum. todas as emoções que a gente sente enquanto humano, mas a gente realmente fazer esse exercício da entrega, eu acho que esse processo, ele é um processo maravilhoso, né, na nossa vida, de caminhar mesmo com Cristo e ser transformado. Eu acho que dessa maturidade, né, espiritual. Eu acho que esse exercício, assim, tem me mexido comigo, sabe, nesses estudos aí de Romanos. Tenho passado por situações do qual eu precisaria pôr isso em prova. Acho que quando a gente pede a Deus, ele te dá uma situação, né? E Esse é o aí problema, né? eu vou falhar aí, viu? Mas aí eu voltei, né, no exercício da cruz de Cristo e pude experimentar que quando eu entreguei, né, primeiro não entreguei, mas quando eu entreguei, as coisas aconteceram, né? A harmonia veio pelo poder do Espírito Santo, não por mim, né? Mas em Cristo. Então, assim, muito bom mesmo. Graças a Deus por essa mensagem. A palavra é muito boa. Glória a Deus. Muito bem. Semana que vem, vocês sabem o que tem em Romanos 13, o que nos espera. Romanos 13 Ai, as nos espera. autoridades. Autoridade, governante, né? Uh! Vamos lá. Espero que todos estejam aqui na semana que vem e nós vamos seguindo com a nossa ideia. Pessoal, só para vocês saberem, nós temos Romanos 13, Romanos 14 e depois 15 e 16 eu vou juntar os dois num só e aí acabou. Nós temos mais 3 encontros, tá bom? Então, vai acabar, né? Graças a Deus, concluímos essa etapa do livro de Romanos. Mas vamos estar orando. Então, amor, você pode orar pela gente? Você pode vir aqui. Vem aqui, vem aqui. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem renovado as nossas vidas, ó Deus, o Senhor tem sido tão claro, ó Deus, com a tua palavra, Pai, como tem sido uma bênção, ó Pai, nós podermos estudar, ó Deus, e conhecer mais do Senhor, da tua graça, Senhor, do teu plano de salvação na cruz, ó Deus, do teu grande amor por nós, ó Pai, que a gente realmente se sinta, Senhor, motivado a ser transformado, ó Pai, sinta a necessidade de te buscar, ó Deus, de buscar o sobrenatural do Senhor, ó Pai, porque sabemos que o Teu Espírito Santo é que age nas nossas vidas também, nos trazendo, ó Deus, a Tua palavra na prática, Pai, que a gente consiga mesmo buscar o Teu Espírito Santo todos os dias, pedindo, ó Pai, auxílio, ajuda, nos mostra, Pai, onde nós precisamos, ó Deus, e onde nós devemos, ó Pai, ser transformados, ser mudados, ó Deus, que a gente possa fazer a diferença mesmo onde nós estamos, no nosso trabalho, ó Pai, cada um com o seu trabalho, cada um com a sua família, com seus familiares, que nós possamos ser luz, ó Deus, que sejamos sal, Pai, que faça diferença
onde nós estivermos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que realmente, ó Pai, possamos amar com o amor do Senhor, ó Deus, que possamos mostrar esse amor, essa união, essa unidade de corpo da igreja, ó Pai, que sejamos esse exemplo, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Não nos deixe também, Senhor, sermos sábios aos nossos próprios olhos, mas que o Senhor mostre cada vez mais, ó Deus, o quão o Senhor é sábio. Mostre mais da tua sabedoria, ó Deus, da tua grandeza, Pai. Que nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, é que deve ser adorado. Todo louvor, toda glória, toda honra deve ser dada a Ti, ó Pai. Amém. Muito obrigada mesmo por tudo, ó Deus, que o Senhor fez por nós, que o Senhor nos permitiu, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos abençoado nesses dias, ó Pai, na nossa vida, independente das circunstâncias, ó Pai, que nós sejamos firmes no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa a nossa semana, abençoa cada um que está aqui presente, ó Deus, nos dê, Senhor, uma semana abençoada mesmo, seja cheia da Tua presença, ó Pai, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, pessoal. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Beleza, Ivan?